o nosso tema da mensagem. Esse texto é simples, mas ele tem uma pegadinha para os crentes. É o ditado, ele te pega na curva. Então aqui a gente vai ver no Evangelho de Lucas, essa ocasião ali, que Jesus ele se hospedou na casa de Marta, quando ele passou por Betânia. Betânia era um vilarejo a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E essa família aqui, Marta e Maria, elas eram irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. E essa família, Jesus amava muito elas, muito, muito. Então pensa comigo aqui, vamos começar a trabalhar o texto. Alguém chegando na casa lá da Marta e Maria e gritando: "Ô, vem, tá vindo um pessoal ali de João Lisboa, vem almoçar aqui com vocês." E aí Marta começa a se aperrear aqui, e Maria já... Vamos pensar comigo aqui. O pensamento de Marta é: eu tenho que preparar ali uma panelada para Jesus comer ali, para o pastor comer e tal. Estou colocando vocês no contexto da cidade. Tenho que preparar ali um chambari e tal, para Jesus comer. Pensamento de Marta, pensamento de Maria. Eita, está vindo alguém que sabe coisas, alguém que ensina sobre o reino de Deus. Você está entendendo? O que eu vou fazer? Vou ficar aos pés dele. O texto vai falar isso. A gente tem 2 pensamentos aqui nessa palavra. Amém? Então vemos ali Marta agitada demais com a preparação do alimento ali para Jesus, para os seus discípulos que estão chegando. Enquanto sua irmã Maria já está ali aos pés dele. Essa música que foi tocada por último foi uma confirmação do que eu iria falar. Mas eu tenho uma pergunta para vocês: como é na sua vida? Como nós reagimos com a chegada de Jesus no ambiente que estamos? Queria que você pensasse nesse momento, como é que você age quando Jesus chega no ambiente que você está, amém? Quantas Martas e quantas Marias nós temos aqui hoje? Marta, ela está agitada demais, ela está correndo. Tem que tirar a panela do fogo. Na cultura deles, na época, eles faziam muito pão, né? A cultura árabe faz muito pão. Então ela estava ali no fogo, tirando ali e tal, tenho que dar um jeito aqui para atender Jesus bem, para atender as pessoas. É o ativismo. É o ativismo. E Maria, ela está dizendo assim, ó: para tudo aí, para tudo. A tudo que o mestre chegou. 2 pensamentos de novo. Servir a Cristo para Marta tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. Servir a Cristo para Marta tornou-se um substituto da intimidade dela com Cristo. Isso quer dizer que Marta estava fazendo coisas para Jesus, mas não estavam com Jesus. Isso quer dizer que ela confundiu o ativismo religioso com relacionamento espiritual. Está entendendo? Irmãos, o servir ocupou o lugar que deveria ser da comunhão e da escuta e da presença. Em outras palavras, é possível trabalhar para Deus, mas negligenciar estar com Deus. É possível estar tão ocupado com as obras de Deus que a gente se esquece do próprio Deus da obra. Vocês estão entendendo?
Ah, Lucas, mas eu trabalho, eu fico ali e tal, barra igreja, eu toco no ministério de louvor, eu prego, eu evangelismo. Irmãos, a nossa palavra hoje é sobre devoção. Devoção é lugar de estar com Deus. E se nós não temos tempo com Deus, nada vai para frente, nada funciona. Ah, Lucas, mas minha vida está indo bem. Irmãos, vê qual Deus aí é. Porque ser cristão exige esforço, renúncia, e renúncia no caso de estar ali, tirar um tempo com Deus. Ah, Lucas, mas eu vim para a igreja. Sim, mas o que eu quero trazer a vocês hoje é de estar aos pés dele. Lucas, eu já ouvi essa palavra 100 vezes, eu também, mas é um lugar que me pega também. Então, antes de falar para vocês, isso me pegou. Ah, Lucas, mas você não é missionário? Sou, mas isso me pega lá também. O ativismo de dar aula, de discipular, de montar programação, me tira do tempo a sós com Deus. Ah, Lucas, mas eu tenho ali meu tempo, 10 minutos com Deus. Amém, começa assim mesmo. Começa assim, 5 minutos, 1 minuto, comece. É a tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. A gente pensa que é uma bobeirinha esse capítulo, esse versículo. Por muito tempo eu olhava para ele assim, ficava, mas isso aqui é... Mas esse pequeno texto nos pega, irmãos, sobre a intimidade com Deus. Maria, ela deixou tudo, largou tudo, para estar aos pés dele. Toda vez que o trabalho para Cristo priva você da intimidade com Cristo, você está fora do plano de Deus. O trabalho para Cristo é importante, irmão, mas ele nunca pode ser o substituto da sua intimidade com Deus. Não pode. Lucas, mas eu lidero célula. Não pode, você tem que ter intimidade com Deus. Lucas, mas eu discipulo 20 meninas. Você tem que ter intimidade com Deus. Como é que você vai discipular essas meninas sem intimidade com Deus? Está entendendo? Como é que um cego vai guiar outro cego? Sem as coisas ali que eles andam, né? Os bloquinhos no chão, não sei o nome direito, quem souber, quiser falar. Como eu vou dar conselho para alguém se eu não estudo aquilo? Vocês estão entendendo, irmãos? Então no texto ela ali, a Marta está ocupada, agitada. Irmãos, quantas vezes estamos ocupados demais com as coisas do dia a dia e deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas? Irmãos, às vezes você está 10 anos querendo que Deus fale algo com você. E você manda mensagem para o pastor Lucas toda semana para ele orar por você. Ou você manda mensagem para não sei quem para orar por você. E às vezes quando você dá um clique, você senta e pega isso aqui, abre, você está orando há 10 anos por uma causa, sei lá. Quando você pega a palavra, tem um tempo a sós com Deus. 1 minuto. Deus falou contigo ali. Ah, Senhor, eu queria dobrar na esquerda, mas não sei, vou perguntar para o pastor se eu posso dobrar naquela rua ali. Vocês estão entendendo? Pastor Lucas, será que eu posso dobrar na rua ali, na esquerda? Será que eu posso comer piqui, panelada? Aí você abre a Bíblia aqui, está lá, você pode comer panelada que é bom. Você pode comer piqui que é bom. Açaí, eu comi açaí hoje, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, avalie seu coração agora, como funciona na sua vida.
Porque tantas vezes, meus irmãos, nós corremos muito, pensamos muito, pensando o que Deus quer para nossas vidas, pensando que Ele só quer trabalho, trabalho, trabalho. E nós acabamos entrando numa vida de ativismo, preocupados demais e perdidos naquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós estamos vamos passar por uma transição na base, eu e a Lise. Estava até começando a conversar com o pastor sobre isso. E assim, os maridos vão entender. E se não entender, vão entender aqui agora. Irmãos, o marido é que recebe a palavra de Deus, viu? As irmãs são de Deus, mas Deus fala com os maridos. O marido é a cabeça da casa. Isso é bíblico. Isso não é fala de feminismo, não, irmãos. Mulheres são de Cristo, sim, mas o marido é o cabeça da casa. Então, nesse contexto, nós estamos passando por uma transição na base. A gente vai passar por uma transição ministerial. Nós já estamos orando sobre isso. Mas no início, ela nem está aqui, então posso contar. Está ouvindo ali. Irmãos, a Lise me pegava. E aí, você tem uma palavra de Deus? Não, não tinha. Passava 2 semanas. E aí, Deus já falou contigo? Não, não tinha. Irmãos, e a Lise é Marta pura. Deus tratou ela nesses 4 anos, mas ela é Marta purinha. Se tu não fez, ela fez. Se tu pensar 2 minutos, ela já fez, já. E eu passando por aquilo, eu, Senhor, meu Deus, tá, vou ter um tempo com Deus. Por isso que eu estou falando, antes de pregar para vocês, isso aqui pregou para mim primeiro. Irmãos, de tanta pressão para ouvir a voz de Deus, e Deus não falava comigo, eu fui parar na UPA. Eu fui parar na UPA com ansiedade. Sério? Começou a dar uma dor no peito assim, ó. E eu, meu Deus, por que não... Você está ouvindo o quão tão sério é você não ouvir a voz de Deus? A voz de Deus, ela te dá direções, irmãos. Se você está perdido em alguma coisa aí, não procura o pastor Lucas, não, para orar. Procura ele depois. Ele tem muito problema para resolver. Ele tem muito problema para resolver, irmão. Procura quando o problema estiver resolvido. Eu fui parar na UPA. Parei na UPA lá, cheguei lá, o médico falou, você está com ansiedade. E eu com medo de entrar em burnout, né? Por excesso de trabalho também. Mexer com gente não é fácil, mas glória a Deus, Fábio. E eu sei que eu fui parar na UPA e me veio um clique assim. Por que eu estou falando isso? Mesmo que eu estou numa base missionária, irmãos, muita gente pensa, na base missionária não tem problema. Irmão, tem problema do mesmo jeito, em qualquer lugar. Qualquer lugar, nosso líder fala, qualquer lugar que tem gente tem problema. Vai trabalhar com bicho. Ainda dá problema ainda. Então, eu parei assim, me deu um clique e eu falei assim, eu preciso tirar tempo com Deus. Eu preciso sozinho tirar tempo com Deus. Eu tenho as atividades da base ali e tal, mas eu tenho que tirar. Fui, Deus nos deu uma palavra, me deu uma palavra. Compartilhei com a Lise, compartilhei com nossa liderança depois. Irmãos, vou te dar um conselho. Escute, homens, escute o que Deus vai falar para você. Pega aquilo, compartilha com sua esposa, ora vocês dois, Deus compartilhou, leve para o pastor, leve para o seu líder. Solteiros, orem, fala com o seu líder e passa para o pastor. Essa questão de não ter tempo com Deus me deu um prejuízo de ir para a UPA, de não ouvir a voz de Deus, porque para mim estava tão cômodo estar ali na base, e o ativismo religioso de fazer missão, de estar discipulando, que o coração vai quase
Começou a dar uma dor assim de noite. Eu, amor, vou para a UPA. Liguei para um amigo meu, me levou rápido para lá. Tenha tempo com Deus. A sós com Deus. A gente tem lá na base, o Pedro sabe, né? É o tempo de meditação dos alunos. Então, os alunos, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, eles vão meditar. Meditação com Deus. Vai pegar sua Bíblia, vai ler e vai saber o que Deus está falando contigo. Quando a gente vê 2, 3, 4 meditando junto, a gente chega igual a polícia. Expulsa primeiro, depois pergunta porque estava junto. Meditação, tempo a sós com Deus é só. Irmão, célula é uma coisa. Devoção a Deus é você e Deus. É entrega a Deus. Irmão, faz muito tempo que eu não tenho um momento de adorar o Senhor. Hoje, de chorar como eu fiz aqui hoje. Lucas, mas você não está na base missionária? Tô. Mas essa comunhão de igreja é diferente. É diferente. Essa comunhão de adoração com o corpo é diferente. A gente tem nossos momentos como base, Deus fala, é show. Mas a adoração em comunidade é diferente. A devoção a Deus sozinho é diferente de que com todo mundo junto. Que tem coisas que Deus vai falar somente para você, tem coisas que Deus vai compartilhar com todo mundo. Irmãos, e continuando ali o texto, Marta ela está irritada e ela fala assim no versículo 40, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe fazer tudo o trabalho sozinho? Disse-lhe que ela tenha coragem, venha me ajudar. E Jesus responde, ali no início, no versículo 41, ele usa a expressão Marta, Marta, que significa não apenas uma reprovação, não que ele está brigando com ela, Marta, Marta, não. Ele fala Marta, Marta. Isso significa um conselho, é uma afeição que Jesus tinha por ela. Ele amava Marta. Então ele fala, Marta, Marta. Como sua mãe te chama? Fulano, fulano. Minha mãe me chamava Lucas, Lucas. Eu te amo, mas você está no caminho erradinho aí. Então Jesus fala isso como uma forma de amor para Marta. Então, continuando o texto, Jesus vai falar que Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. A expressão boa parte também pode ser traduzida como boa escolha, no sentido de ter escolhido a melhor parte. E aqui no texto ele vai explicar diretamente a frase, uma só coisa realmente é necessária. Uma coisa é realmente necessária. É estar aos meus pés. É ter tempo comigo. É ter tempo a sós comigo. É ter tempo diário comigo. Amém? Irmãos, e a gente vai aprender duas coisas aqui. Nós vamos evidenciar duas coisas. Devoção e paixão. Se você quiser anotar. Uma vida de devoção a Cristo, ela inclui a prática de sua presença, de atrair a presença de Deus. E como podemos realizar tal coisa? Quando fazemos tudo para sua glória. Incluímos Ele em cada coisa, em cada pequena coisa. Irmãos, isso se inclui Jesus em cada coisa, Cristo em cada coisa, Deus em cada coisa, o Espírito Santo em cada coisa. Isso se inclui no temor do Senhor. Tudo que você fizer, inclua Cristo no temor do Senhor, nas pequenas coisas. Vou falar filho, Jesus,
A gente fala muito isso na base lá. Temor do Senhor. Faça com temor do Senhor. Temor do Senhor, igreja, não é ter medo de Deus, é ter respeito por Deus. Muito diferente. Eu cresci com a mentalidade de Deus, um Deus barbudão, brancão, que julgava todo mundo. Mas depois eu fui aprendendo a ter respeito por Deus. Então o temor do Senhor é você respeitar a grandeza dEle. Incluir Ele em todas as coisas é ter temor do Senhor. Em 1 Coríntios 10:31, Paulo ele vai falar assim: seja comendo, seja bebendo, olha irmão, nas pequenas coisas, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nas pequenas coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Eu ouvi o pastor Theo Hayashi falando esses dias numa pregação que ele ungia tudo, ele unge tudo na casa dele, né? O pastor Theo Hayashi é o pastor do Dunamis, lá de São Paulo, e ele estava falando que ele ungia tudo, unge tudo, tudo que ele compra, tudo que ele faz, ele unge, ele consagra. Ele consagra a Deus, é fazer tudo para a glória de Deus. Está pensando em fazer alguma coisa que não agrada o coração de Deus? Temor do Senhor. Temor do Senhor. Nas pequenas coisas. Isso inclui a devoção, irmão. A devoção a Deus. Só quem é apaixonado por Cristo e devoto por Cristo para tudo que está fazendo para ficar com Ele. Ah, Lucas, mas eu vou parar de trabalhar, eu estou trabalhando ali na Suzano, está muito apertado, vou parar aqui. Não, irmãos. Se puder, para, porque o Islã faz isso. Se puder, para ali, 2 minutos, ora. A cultura islâmica, irmão, eles param e joelho aqui, ó. Na Europa a gente viu muito isso. Deu 6 horas, meu amigo, eles estão aqui, ó. No meio da rua, qualquer lugar, irmão. Deu hora, parou. Deu hora de falar com Allah, já parou. É assim. Quem é apaixonado por Cristo, para tudo, irmão. Para tudo. Fecha a porta do teu quarto. Ó, segura os meninos aí que eu vou orar ali um pouquinho. Ó, Lidiane, segura ali os meninos ali que eu vou orar aqui. Ó, Fábio, segura ali que eu vou orar aqui. Para tudo, irmão. Irmãos, é nas pequenas coisas. O diabo, ele entra nas brechas, nas pequenas coisas. Vê isso aqui agora. E por que não nas pequenas coisas a gente não faz? Pequenas coisas, irmãos. O Paulo vai falar que seja bebendo, seja comendo, que tudo seja para a glória de Deus. Às vezes nós negligenciamos o tudo para a glória de Deus. Amém? Jesus, ele muito se alegra quando abrimos espaço no nosso coração para estar apenas com Ele. Estar apenas com Ele. Ele gosta quando nós paramos tudo simplesmente para buscar o coração dEle. Você já parou para buscar o coração de Deus, irmãos? Você já parou em algum momento na sua casa para orar e buscar o coração de Deus? Em Jocum, eu falo muito de Jocum, é porque é o meu contexto. A gente vive muito isso em intercessão. A gente ora para buscar o coração de Deus. E já aconteceu de evangelismo, a gente parar, orar e Deus falar o nome da menina, a camiseta que está usando e a calça. E a gente sair, encontrar a menina
e saber que ela estava prestes a se matar. Isso é buscar o coração de Deus. Ah, Lucas, mas eu tenho que orar sobre isso? Não. Busca o coração de Deus para outra coisa. Senhor, o que o Senhor quer que eu ore? Deus vai te falar. Mas para isso a gente precisa de uma vida de devoção a Cristo. Como a Maria aqui, igual a música. Como Maria. A nossa vida em ativismo cristão, irmãos, também não pode nos tirar da presença de Cristo. Nenhuma atividade, presta atenção, nenhuma atividade é mais importante do que estar aos pés dele e aprender com ele. Maria, ela estava aos pés de Cristo naquele momento, aprendendo aos pés do Mestre. Nada melhor do que isso. O serviço, assim como o de Marta, são importantes. Afinal, ali todos precisavam comer e beber. Mas eles não podem substituir o tempo que você tem que ter aos pés dele. Não pode substituir. Diga assim comigo, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Maria, ela teve uma escolha, que foi a melhor parte. O texto vai falar isso. E o texto vai falar que nada será tirado. Boa parte não será tirada dela. Irmãos, eu queria trazer outra coisa para vocês. Marta era amada por Jesus, ela estava certa ali. Marta estava certa, só que no momento errado. Aquela coisa de estar no lugar certo na hora errada. Todo mundo tinha que beber, tinha que comer, tinha que acontecer. Só que Maria, em outro momento, se eu não me engano, em João, ela vai lavar os pés de Jesus. Quem é bom de Bíblia? Cass Jones dizia isso? Ela vai lavar os pés com um perfume, não é isso? Olha só. Em dois textos diferentes, em João e em Lucas. Devoção a Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Simples. Café com leite. E é uma coisa que nos pega, irmão. Pega crente de 30 anos. E nessa noite eu vim falar daquilo que o Senhor compartilhou comigo. Que o Senhor compartilhou comigo. E estou chegando ao final. Nós vamos entrar amanhã, segunda-feira. E como é que a gente pode mudar isso, Lucas? Como é que a gente pode mudar? Lucas, eu não estou tendo tempo com Deus. Como é que a gente pode mudar? Vamos começar amanhã. Se você sai para o trabalho às 7, acorda às 5. 6, não sei, faça seu tempo. Tem ali, Lucas, mas eu não consigo orar 10 minutos, eu não consigo ficar 10 minutos ali. Eu nem vou falar do caso de celular, porque isso todo mundo já sabe, de ficar 1 hora no celular. Mas nós precisamos nos policiar. A palavra seria doutrinar naquilo que é de Deus. E amanhã comece, ter um tempo a sós com Cristo. Feche seu quarto. Sai orando na rua, fala com Jesus na rua. Lê a Bíblia no momento de trabalho. Pregue para alguém na rua. Isso glorifica o nome de Deus. Irmãos, nós podemos fazer isso tendo uma vida entregue, totalmente entregue para Cristo. Nós só conseguimos ter uma vida de intimidade com Cristo se sempre estivermos aos pés dEle, meditando, ouvindo a sua voz. Irmãos, queria chamar o ministério de louvor.
Nós só podemos ter tempo com Deus, irmãos, se nós pararmos do nosso ativismo religioso. Irmãos, não adianta nós estarmos nos evangelismos da vida, entregando comida e fazendo N coisas, se a gente não tem tempo com Deus. Irmãos, se a gente não tiver tempo com Deus, nada vai para frente. Nada. Nada. Se você não tiver tempo com Deus, você vai para a UPA. Está repreendido, em nome de Jesus. Vocês não vão para a UPA, não.